Perfeito? Então, sim, agora a gente pode partir para um assunto novo. Tá? O assunto novo é esse daqui. Ordo Salutis, que significa ordem da salvação. Ali tem uma descrição. Ordo Salutis, procura organizar em ordem lógica, não temporal, as atividades envolvidas na aplicação da salvação para os indivíduos. O que acontece? A gente vê todas as coisas nesse processo de salvação, tudo que acontece nesse processo de salvação, e o ser humano diz assim, pá, isso aqui está muito complexo, eu vou tentar botar ordem na casa. Eu vou tentar colocar isso numa sequência lógica para mim. Porque se a gente pensar, a lógica de Deus nem sempre é a mesma da gente e isso causa uma confusão. E quando a gente fala de ordem da salvação, a gente não está falando de uma cronologia temporal, né? De tempo. Porque até isso é diferente para Deus. Deus está acima do conceito de tempo. Mas o que são essas coisas que eu estou falando? São termos que vocês até conhecem. Que chamado, regeneração, adoção, conversão, arrependimento, santificação, fé, eleição, justificação, quase todos eles vocês conhecem. E aí quando eu falo assim de colocar em ordem, vocês já devem estar, a cabeça já deve estar funcionando. Talvez não, porque é muito cedo, né? Mas vocês devem estar pensando, não, mas esse vem na frente desse, aquele lá é depois. E assim por diante. E os teólogos, nesse ímpeto, nessa mesma ideia, eles foram se aprofundando nessa questão de tentar entender o que é antes, o que é consequência do que e assim por diante. E se vocês acham que a coisa estava muito clara para vocês até agora, talvez eu até vou confundir vocês um pouco. Tá? Porque tem diversas maneiras de a gente entender isso. Os teólogos não se entendem a todos os assuntos. Então, não é uma coisa que a gente vai trazer hoje e vai falar assim para vocês, ó, tem a opinião tal e a opinião tal e essa aqui é absolutamente a correta. Tem coisas que vão ficar no ar também. Mas os teólogos tentam se entender. O que a gente vai fazer hoje é tentar achar algumas explicações para algumas coisas, tá? Mas a gente vai ler um versículo, outro versículo, mas os teólogos fazem muito mais do que isso. Eles vão lá e eles examinam a Bíblia como um todo, e vão lá, se aprofundam nisso, coisa que a gente não vai conseguir fazer hoje, e por isso que para a gente talvez não fique tão óbvio certas coisas. E algumas coisas vão parecer até assim, poxa, mas esses dois versículos parecem se contradizer. Parecem que eles não se encaixam. E aí, o que a gente faz com isso? Eu quero crer o seguinte, não é porque a gente não entende que não possa ser verdade. Tá? Deus é muito superior a gente, Ele é diferente da gente, Ele é onipotente, onisciente, Ele é assim, totalmente diferente da gente, Ele não tem esse conceito de tempo que nem a gente tem. Então, a gente precisa entender que na nossa limitação humana, algumas coisas que estão escritas na Bíblia, a gente não vai conseguir entender. A gente um dia vai poder falar com Deus lá, na presença dEle, vai poder perguntar todas essas coisas e vai, aí sim, entender. Para a gente conseguir seguir um pouquinho em frente, tá? A gente vai usar a mesma tradução que eles estão usando aqui, que é a Almeida, Revista e Atualizada, para a gente estar todo mundo na mesma página, caso vocês queiram consultar lá rapidinho, tá? E, bom, é isso. Então, aqui seguem algumas tentativas de colocar ordem na salvação. Vocês têm aqui, ó, várias visões. A do católico romano, a do luterano, arminiano, calvinista. E aí vocês vão me falar, poxa, mas o católico tem poucas, eu acho que é mais simples, eu acho que eu vou optar por esse. Ou vocês vão ver que algumas coisas estão, na maioria, na mesma sequência.
mas algumas coisas não. Então, existem visões diferentes sobre o mesmo assunto. Novamente, a gente está falando da ordem, né? O que é causa, o que é consequência, e assim por diante. A gente vai tentando entender isso. Alguns também, eles entendem, e a gente está tentando entender por que elas são tão diferentes, tá? Alguns entendem que o processo da salvação é só Deus que faz. E outros entendem que tem uma interação do ser humano. Então isso também faz com que o resultado dessa lista seja diferente. Perfeito? Bom, é isso em relação aqui. Para não entrar muito nisso, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais do conceito quase calvinista. Aqui pode ter uma ou outra coisa que pode ser acrescentada ou pode ser tirada, mas de uma forma geral, esse seria o conceito calvinista. Vocês veem ali a eleição, está em espanhol, eu não achei nada em português aqui, tá? Eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança, glorificação. Bom, eu poderia dizer para vocês agora, olha, quem não seguiu essa ordem não é salvo. E aí? Não, ó, os teólogos tentam explicar isso por eles, mas assim, efetivamente, isso não vai fazer diferença na questão da salvação. E aí eu quero deixar isso muito claro, porque talvez tenham pessoas aqui com menos tempo de fé, e aí eu queria tentar ajudar essas pessoas a entender o que é o básico que elas têm que entender antes de a gente se aprofundar no assunto e ver esses termos passo a passo aqui, tá? Se você já evangelizou alguém, temos evangelistas aqui? Olha lá no fundo, certo? O que você acha que essa pessoa tem que saber? Eu vou dar uma dica aqui. A gente tem, por exemplo, as 4 leis espirituais, que é uma forma possível de evangelismo. Quais são os 4 tópicos que eles resumem para que a pessoa entenda se pode ser salvo ou não? Quais são esses 4 tópicos? Eu estou fugindo um pouquinho desse assunto agora, tá? Aí os evangelistas no fundo aí. Alguém mais quer ajudar? Qual que é o sentimento de Deus por nós? Amor. Deus nos ama. Segundo ponto, não vale espiar no celular, hein? Não? Tá bom. Ah, no livro. Eu pensei que você estava com o celular. Tá. Qual que é o segundo ponto? Como que está o nosso relacionamento com Deus? A gente já falou? Estamos afastados de Deus. Terceiro ponto, há uma solução para isso? Que é em Jesus, né? A cruz de Cristo. Tá. E o quarto ponto, precisa do quarto ponto, para que haja salvação. O arrependimento, uma decisão pessoal. Eu quero fazer parte disso. Esses 4 pontos, gente, é o essencial para a gente entender o conceito de salvação. Tudo que a gente está fazendo aqui nessa aula agora é se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Tá? E a sequência aqui, nem os teólogos se entendem. O que nós vamos fazer aqui, nós simples mortais nesse sentido, né? O que nós vamos fazer com essa ordem aqui? A gente não vai querer entender mais do que os teólogos que só fazem isso. Então, o sentido dessa aula hoje, eu não vou tentar explicar a ordem certa aqui. Mas hoje, a gente vai muito mais importante do que isso, é a gente pegar esses pontos que eles tentam colocar em ordem, mas entender os pontos em si, né? As etapas aqui. E uma dessas primeiras etapas, aí sim a gente entra no assunto agora, é a eleição. Alguém pode ler esse versículo aqui para a gente? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Obrigado. O que está escrito aqui? Assim como nos escolheu. Quem escolheu? Deus.
né? Quando ele escolheu? Antes da fundação do mundo, antes da criação. Então, essa escolha de Deus, eu escolhi o Rivaldo, eu escolhi aqui o Mário, né? Essa escolha de Deus teria, baseado nesse versículo, acontecido lá muito antes até da gente nascer, da gente existir, porque Deus sabe todas as coisas. E sendo assim, essa eleição a maioria coloca lá bem próximo do início, entendendo que isso é o princípio da ordem da salvação, tá? Esse é um ponto que causa muito desconforto, tá? Como a gente acabou de falar aqui nas 4 leis espirituais, a gente fala, não, eu tomei a decisão de seguir com Cristo. Ok? Mas e aí? Não, mas ele escolheu ou eu escolhi? Fica confuso esse conceito. E a gente vai falar sobre a questão da eleição na próxima aula. Então, se vocês ficaram confusos, deixa essa confusão para depois, tá? Que eu venho depois, falo sobre o assunto e ainda assim eu não vou responder tudo. Tudo bem? Tá. Vamos seguir em frente. Então, eu não vou me aprofundar nessa questão de eleição aqui. Chamado. Existe um chamado geral e um chamado que a gente chama de eficaz, efetivo, tá? Alguém pode ler esse versículo para a gente aqui? No último dia... Ai, peraí. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado porque Jesus... Podia estar mais alto, né? Baixa um pouquinho só a tampa. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele fala de Espírito. Receber o Espírito Santo na nossa vida. Isso faz parte da salvação? Faz, né? Certo. Então, a gente está falando de salvação aqui. Segunda pergunta. Quem ele convida? Tá, mas ele aponta para um e fala, você crê? Ele convida, na verdade, todo mundo e fala assim, quem de vocês crer, esse pode caminhar, então, comigo. O chamado geral é aberto, é para todos. Então, também é o que acontece quando a gente prega a palavra. A gente não escolhe para quem a gente prega a palavra, a gente deveria pregar para todo mundo, tá? Assim como também Atos 17 diz que todos são chamados ao arrependimento. Esse é chamado geral. Esse, para a gente, é o beabá do dia a dia, né? Mas aí, o que, de novo, complica um pouquinho, é esse chamado aqui. Esse texto, esse versículo aqui eu vou ler. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que está falando aqui? Está falando alguma coisa parecida com aquela que a gente já viu na eleição ali. Desde quando ele conheceu a gente? Sim, aqui está falando de antemão, então bem antes, né? Antes do ventre materno, antes, né? Essa ideia de ele já nos conhecia bem antes, tá? E aí
entra um termo aqui com o qual a gente tem dificuldade de ligar. O que é esse termo? Qual que é a palavrinha que mais incomoda vocês aqui? Justificou? Predestinou é a mais polêmica. Hã? Predestinou. Predestinou. Eu acho que o que você falou é mais polêmica, né? Eu acho que sim. Porque a gente chega nessa questão e fala assim, poxa, mas o nosso destino já está fechado, né? E isso causa um desconforto para a gente. Esse chamado aqui é mais ou menos como o chamado dos discípulos. É um chamado eficaz porque ele funciona, não vai ter um não como resposta. Depois a gente entra mais a fundo nesse assunto num ponto posterior aqui. Mas é como os discípulos. Jesus chamou Pedro, Pedro largou tudo e foi atrás de Jesus. Chamou Mateus, Mateus largou tudo e foi atrás de Jesus. Não teve uma recusa, não teve, espera um pouquinho, não, eu preciso, não, aquilo, não. Eles foram, eles entenderam. Podem ter pensado sobre isso, podem ter, talvez, na cabeça, mas eles aceitaram, né? Por isso que ele é chamado de chamado eficaz. Vamos ver isso um pouquinho mais a fundo? Não, aqui ainda, tá? Fica claro nesse versículo aqui que aqueles que ele predestinou, ou seja, definiu o destino, eles foram então chamados, o chamado eficaz que a gente está falando. E aos que chamou, também justificou. Os que justificou, novamente, são aqueles que são salvos, gente, tá? E a esses também glorificou. Vocês veem a ideia? Então, esse chamado é fechado. Ele teria algum dia chamado o Orivaldo, e o Orivaldo falou, Senhor, estou aqui. Isso eu quero para mim. Esse chamado foi eficaz. Certo? Ok. São duas formas de pensar, e uma vem da escola calvinista e agostiniana, e fala sobre monergismo. A palavra monergismo tem a ver com o quê? Mono, que é um só, e energia. Então, a energia para a salvação vem apenas de Deus. É uma obra unilateral de Deus. Deus faz tudo ali. Nós temos praticamente nenhuma influência nessa questão da salvação. Porque Ele se direcionou a nós e nós simplesmente aceitamos. E aí, o que é a pergunta que vem à mente de vocês aqui? O que é o incômodo que isso causa? A nossa vontade não vale nada aqui? Vou dizer assim, a gente poderia se incomodar. E o nosso livre-arbítrio? E a questão da nossa vontade? Será que Deus vem e passa como um rolo compressor por cima da gente e simplesmente não quer aceitar um não como resposta? Tá? Mas a visão do calvinista é a seguinte. A Bíblia tem um local que diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, enquanto a gente não é regenerado, enquanto a gente não nascer de novo, a palavra da cruz é loucura. No momento que a gente é regenerado, os nossos olhos se abrem e a gente vê a tão grande graça que Deus está nos ofertando. E essa graça não é qualquer graça, é uma graça irresistível. Então, no momento que a gente está com os olhos abertos, que Deus abre os nossos olhos, a gente não teria como dizer não para aquela oferta que Deus está fazendo. Essa é a ideia do calvinista. Seria parecido, eu vou dar um exemplo aqui, lógico, todo exemplo aqui tem suas falhas, mas assim, imaginem-se um cego que realmente não enxerga desde nascença. Vai lá e ele milagrosamente, ele vai enxergar de novo. Vocês imaginam que algum cego diria assim, eu estou vendo, não gostei disso, quero ficar cego de novo? É muito difícil pensar dessa forma. Então, da mesma forma, essa graça oferecida para a gente seria irrecusável.
Então, a gente só tem como dizer sim para ela. Então, não é que, na visão do calvinismo, não é que ele passa como um rolo compressor, mas sim que é irrecusável a proposta. Mas ainda assim, surgem duas perguntas aqui, né? E essas a gente dificilmente consegue responder, né? Para que a pregação, então? Pregação da palavra. Se Deus já escolheu, né? Por que eu deveria me esforçar para alguma coisa se eu já tenho o meu destino marcado? São coisas assim que, na nossa visão, aquilo que eu falei antes, tá? Na nossa visão, nas nossas limitações humanas, a gente fala assim, poxa, não, isso aqui não dá para entender, tá? Mas também tem a outra visão, que é essa escola arminiana e semipelagiana, que é o sinergismo. Sinergismo é quando que tem mais de um nesse processo, ou nessa energia que a gente falou antes, né? Então, o homem tem sua parte no processo. Todos são chamados e todos teriam a oportunidade de falar assim, isso eu quero para a minha vida ou isso eu não quero para a minha vida. Então, a parte do homem em aceitar ou resistir ao chamado. Estamos acompanhando aqui? Perfeito? Tá. Vamos seguir um pouquinho para um outro tema, então. Regeneração. Queria ler esse texto com vocês. É um texto ali que Jesus está conversando com Nicodemos, um texto muito conhecido. Alguém pode ler para a gente lembrar ele aqui? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém renascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, filho nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ok, qual que é a dúvida de Nicodemos aqui? Ele vê com uma visão humana aqui. Qual que é a dúvida dele? O que é nascer de novo? Porque ele tem aquela visão de nascer da carne. E aí, não, como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso, né? Minha mãe? Não, isso aí está meio confuso. E Jesus fala que é um nascimento diferente, é um nascimento do Espírito. Tá? Como que a gente pode ver isso? Sabe aquela questão da gente ver um novo convertido e a gente fala, nossa, como João mudou. Né? A gente vê muito esse comentário. Mas se a gente for a fundo aqui, avaliar esses versículos aqui, a princípio não é só uma mudança, é uma ruptura. Você tem o velho homem e você tem um novo homem nascendo aqui. Então, é uma fase totalmente diferente. É lógico, né? Quando a gente fala que ele mudou, a gente não sabe, não tem nada na testa dele dizendo que ele é novo ou velho ou qual que é a dele. Então, essa forma da gente falar que houve uma transformação na pessoa. Mas, assim, biblicamente visto, é realmente uma ruptura, um momento que a coisa se torna diferente. E esse nascimento não é do sangue, como a gente disse. Outros versículos deixam claro que é na vontade de Deus que é feito esse nascimento. Tá? Mas vamos ver dois pontos aqui desses versículos. E o primeiro seria, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês já se atentaram a isso? Então, se não houver regeneração, se não houver nascimento, a pessoa parece que é cega para essa realidade, essa proposta do reino de Deus. Então, ela teria que renascer primeiro para então enxergar a proposta de Deus. E aí sim, é o que, deixa eu ver aqui só para não falar nenhuma besteira para vocês. Né? Então, a teologia reformada, ela é clara nisso,
ela diz assim, nós precisamos ser primeiro regenerados para que aí a gente possa ter fé. Perfeito? Tá? Meio que pensando nisso que está aqui. Então há uma sequência aqui de pensamentos, né? O que vem antes, o que vem depois. E lá no final está escrito assim, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, salvação, mesma coisa. Então, é necessário primeiro haver a regeneração para que eu possa me considerar salvo. Estamos seguindo esse assunto? Esse é que os teólogos ficam tentando colocar ordem nas coisas aqui. Essa é um pouquinho a ideia de eu mostrar um pouquinho para vocês, tá? E o autor desse livro, ele faz até ele dá um exemplo aqui, bastante interessante, que até me deixou pensar por um tempo, né? Ele fala da ressurreição de Lázaro. Vocês lembram da ressurreição? Lázaro está lá no sepulcro já faz 4 dias. E aí ele pede para tirar a pedra da frente do sepulcro. E aí Jesus fala, Lázaro, sai daí de dentro. Né? O que vocês acham? Primeiro houve a ressurreição de Lázaro? Ou primeiro ele escutou e através disso ele saiu? Lázaro estava morto. Sim, essa é a visão do autor aqui, né? Ele dá esse exemplo. Lázaro estava morto, ele não conseguiria escutar a vontade de Jesus se não fosse primeiro ressurreto para voltar à vida, para voltar a escutar e então responder ao chamado de Deus de sair lá de dentro. E é mais ou menos o que a gente entende aqui também. Faz sentido? Perfeito. O que acontece quando a gente está ali caminhando pelo mundo sem saber o que fazer, tal? Tem, em algum momento, ou alguma pessoa, ou alguém, ou a própria Bíblia que a pessoa pega e lê, e a gente toma conhecimento da mensagem da salvação. Então, primeiro a parte assim mais teórica do assunto, tá? E aí, num segundo momento, aí sim, uma vez a gente tendo conhecimento da mensagem da salvação, alguém pode intervir ali e convencer a gente de que aquilo é correto, de que existe aquilo, e esse alguém é o Espírito Santo. Tá? Se a gente pensar assim, o que o Espírito Santo vem convencer? Olha como isso faz totalmente sentido agora que a gente está falando de salvação. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, para dizer que somos todos pecadores, o que é pecado é não fazer a vontade de Deus, etc. e tal. Da justiça, é porque existe uma consequência para esse pecado nosso, que Deus vai fazer justiça, e que um dia haverá um juízo onde que a gente vai ser ou condenado ou justificado. Tá? Então, qual que seria a diferença entre esses dois? Porque algumas vezes a gente confunde esses dois. Ainda não é a conversão aqui. São só introduções para a conversão. Mas qual que é a nossa dificuldade algumas vezes? Quando a gente vai evangelizar, a gente gostaria de acreditar o quê? Que a gente convenceu a pessoa. Que a gente chegou lá, falou as coisas e a pessoa, por causa daquilo que a gente falou, ela falou, eu topo seguir esse caminho. Mas não é essa a realidade. A gente fala de raciocínio para raciocínio, mas quem toca lá no fundo do coração é um segundo ponto. É o Espírito Santo que dá esse convencimento à pessoa de que ela precisa seguir um outro caminho. Estamos mais ou menos juntos até aqui? Aí sim, o momento da conversão. A pessoa aceita a obra de Cristo para a sua vida, se arrepende dos seus pecados e aceita o senhorio de Deus em sua vida. Aceitar o senhorio de Deus na sua vida significa a opinião de Deus é acima da minha.
Isso que significa isso, tá? Então, esses 3 últimos pontos aqui são a conversão. E havendo isso daqui, você já tem a resposta de novo. Se seu pai se arrependeu, seu pai seguiu esses pontos aqui, ele já é considerado salvo. Ele entregou a sua vida aqui, tá? Vamos um pouco além aqui. Conversão, alguma dúvida? Sigo em frente? Esse é um tópico mais fácil, né? Justificação. A definição de justificação, vejamos qual é. Anunciar que alguém é justo. Tá? Não é aquilo que Jesus fez, a morte de Cristo para a gente. Não, isso é outra coisa. Justificar é falar assim, você é justo ou você não é justo, você é condenado. Tá? Aqui, a gente vê a pessoa de Deus como juiz. Tá? Lá em Gênesis 18, 25, por exemplo, diz que Abraão chama Deus de juiz de toda a terra. Em 2 Timóteo 4, 8, fala que Deus é um reto juiz. Tá? Só para dar uma introdução aqui. Esse juiz que é Deus, ele tinha 3 alternativas quando ele viu a gente cair no pecado. Ele poderia tão simplesmente condenar a gente, que é o que ele faz, o que está descrito lá em Romanos 6, 23, né? O pecado, o salário do pecado é a morte, então uma condenação aqui. Mas ele poderia deixar nisso. Só que deixando nisso, ele não seria o Deus amoroso que a gente quer ter. Tá? Eu tenho que ir um pouquinho mais rápido aqui, senão não vai acabar no momento. Tá? A segunda opção dele é aceitar como nós somos. Mas aí aquele conceito de justiça não estaria correto. E a terceira, aquilo que Deus fez foi intervir através de Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados, para que depois ele pudesse sim nos justificar e dizer, vocês são justos, agora sim. Tá? É a questão da que a gente falou da última vez, expiação vicária, vicária como substituto, também aquele termo que a gente usou, só uns termos aqui, substituição penal, ou seja, que Cristo morreu em nosso lugar. Perfeito? Isso é diferente da declaração que é feita depois, no sentido de nos declarar justos. Vamos ver esse texto aqui. Ele vem com um bocado de palavrinhas aqui que a gente já tratou. Que todos pecaram, a gente já falou hoje. Mas vamos também lembrar aqui da última aula. A gente foi justificado foi justificado gratuitamente. Por que gratuitamente? Quem me ajuda aqui? Vamos lá, ajudem um pouco. A gente falou sobre isso na aula passada. Hã? Sem nenhum esforço na minha parte. Ou seja, eu mereço ou não mereço? Eu não mereço. Foi um dom, um presente de Deus. Aí a gente tem a palavrinha redenção. Quem lembra o que é redenção? Depois a gente lê o texto como um todo, mas vamos tentar pegar essas palavrinhas. Redenção? Libertação de uma pessoa mediante a um pagamento. Qual foi esse pagamento? Aquela palavrinha que vem logo em seguida, no seu sangue. Perfeito? Propiciação. Essa é aquela mais complicadinha, tem a ver com Deus estar irado com a gente por causa do nosso pecado, aquilo que a gente explicou na aula passada. O que é a propiciação, então? Alguém pode ajudar? Apaziguar a Deus. Né? Voltar a um relacionamento de paz e harmonia com Deus. Tá? E agora sim a gente vai querer ler. Alguém pode ler isso aqui, alto e claro? E a gente tentar juntar as coisas? Vamos lá? Nenhuma candidata? Não, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou ajudar vocês das próximas vezes. Ai, ai. Desculpa. Bom, deu para entender um pouquinho melhor o texto agora? É um texto complicado, cheio de palavrinha complicada, mas agora que a gente deu essas explicações, esse texto fica um pouquinho mais simples de entender. E também ele fecha com a questão de ser justo e justificador. Isso aqui não sobe mesmo? Sobe um pouquinho, ó. Só não foi antes, Tá. Justo e justificador. Ou seja, Deus não deixou de ser um Deus justo e reto, e ao mesmo tempo, apesar do nosso pecado, Ele pôde nos justificar. Perfeito? Tem uma palavrinha aqui que aparece 3 vezes, uma palavrinha pequena, sobre a qual a gente quer falar agora. Acharam? Fé. Aqui diz assim, mediante a fé. Mais uma vez, mediante a fé. E aí diz lá no final, o justificador daquele que tem fé. Parece que fé é uma coisa importante também nesse sentido. Vamos ver o que é fé, então. O próximo slide aqui. Fé é confiar na verdade do Evangelho. Fé é confiar que Ele é capaz de remover a culpa do pecado e assegurar a vida eterna. Até aí temos, acho que está bem simples até aqui, né? Tá? Mas aí eu venho com um terceiro tópico e eu queria ler primeiro esse versículo para vocês aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que está sendo falado nesse versículo? A fé vem de quem? Inclusive a fé vem de Deus. Então, eu tenho fé. É relativo isso, quando a gente vê. Né? E por isso aqui o autor ele fala assim, a fé é também um canal pelo qual recebemos o presente de Deus. Então a gente vê o quanto Deus tem, a participação de Deus na questão da salvação é praticamente completa, né? Nessa visão aqui. Ok, podemos continuar aqui. Existem 2 tipos de justificação aqui, ou 2 visões diferentes sobre justificação. E a católica tem uma delas, que é fé mais obras é igual a justificação. Ou seja, você é salvo se você tiver fé e tiver obras. Tá? Qual que é a ideia do catolicismo? Quando eu sou batizado, existe uma infusão de graça sobre mim e eu passo a ser salvo. Só que pode acontecer de eu fazer um pecado mortal, que eu não sei o que é, tá? Mas assim, é ali o conceito católico, tá? Pode acontecer um pecado mortal e eu, por um instante, perder a minha salvação. E para isso, eu tenho que fazer uma penitência. Eu tenho que ir lá no confessionário, é só para vocês entenderem também a ideia do católico aqui. Né? Eu tenho que ir lá confessar o meu pecado e aí a penitência vai ser dada pelo padre. E nesse momento que eu fizer a penitência, eu serei novamente limpo e continuarei naquele estado de salvação. Tá? Então, de onde que eles tiram essa ideia? Tem aqui uma decisão tomada no Concílio de Trento,
na seção 14. Como um meio de ganhar a graça e a justiça, a penitência foi em todos os momentos necessária para aqueles que haviam contaminado suas almas com qualquer pecado mortal. Perfeito? Visão católica. Visão reformada protestante, essa daqui. Você viu que a matemática só ficou um pouquinho diferente. Já jogamos por um outro lado as obras ali, né? Mas que faz uma diferença enorme. Nós acreditamos que é só pela fé. As obras não têm nada a ver com isso. Mas as obras fazem parte do contexto do depois. Porque uma vez justificados, uma vez dentro desse novo contexto, dessa nova vida, a gente entende que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar simplesmente parado. A gente tem que ter frutos também, chamado, né? Obras, frutos, né? É semelhante aqui. Santificação. Surge aquela pergunta, santificação é um processo ou santificação é um estado? Do Antigo Testamento a gente tem a palavra Kadash, que significa separado, consagrado. Por que eu estou trazendo isso? Eu creio que no primeiro momento, quando a gente se converte, a gente passa a ser separado para Deus, a gente foi consagrado, tá? E a gente passa de um estado para outro. A santificação ainda não é total, ela não é perfeita, mas como a gente foi justificado, apesar dos nossos pecados, a gente pode agora ter um relacionamento com Deus. A gente é santo o suficiente. Por outro lado, essa santificação do qual a gente está falando aqui é o processo. Tá? Então, se imaginem, eu estou lá, conceito de conversão, né? Existe um caminho aqui e ele é cheio de pecados. E esse é o caminho que eu estou trilhando. E eu adoro esses pecados porque eles me satisfazem. E daqui a pouquinho eu falo, eu vou ter uma mudança radical, uma ruptura, que a gente falou antes. Eu vou seguir um outro caminho. Esse é o caminho de Deus. No primeiro momento, eu tomo a decisão. Esse é o rumo. E com isso, Deus já se agrada. Bastante. Né? Porque é um momento que a gente se converte. Mas o objetivo está lá na frente. A perfeição está lá na frente. E a gente vai andar a vida toda e não vai chegar naquela perfeição. A gente vai chegar nela depois da nossa ressurreição. Perfeito? Então, essa caminhada é também chamada de crescimento espiritual, onde que a gente pode ter picos, vales, a gente está numa ascendente, mas com curvas. E a gente vai tentando se santificando. Questões sobre isso? Podemos seguir? Tá. Alguns podem ter dúvidas, se num certo momento eles justamente entraram num vale, num momento ruim. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir vencer isso. E aqui eu queria deixar bem claro, esse processo de santificação a gente pode entender como um sinergismo. O que significa isso? A minha pessoa com a vontade de seguir esse caminho. E nesse caminho há tentações. Só que eu posso vencê-las porque eu não estou sozinho. O Espírito Santo que habita dentro de mim vai me ajudar nesse processo. Eu posso caminhar, eu posso ter vitória no poder do Espírito Santo. Eu posso ser lembrado pelo Espírito Santo do que é pecado, do que não é, as decisões que eu devo tomar. Ele me lembra da palavra que eu li, né? Tudo isso, nessa caminhada, eu posso ter. Então, essa questão da gente passar por vale é normal, a gente só não pode decidir. Se a gente pensar só nas nossas limitações humanas, a gente tem vontade de desistir. Mas não é assim. A caminhada é difícil algumas vezes, mas temos apoio aí de Deus também nesse sentido. Ele nos capacita para isso. E aqui eu quero ir para o último tópico, que é um tópico mais confortável, que é a adoção. A gente não vai passar por todos aqueles termos que a gente viu ali no começo, tá? Eu tentei pegar assim os mais
Eu achei que vocês teriam mais interesse e também alguns mais importantes. Adoção. Definição. Ato divino que integra os que creem em Cristo à família de Deus. Ok? Fácil. Mas assim, lembrando daquilo que a gente falou. Pelo pecado de Adão, a gente começou a ter um relacionamento quebrado com Deus. Uma vez justificados, esse relacionamento foi renovado. E a gente poderia dizer, eu estou bem com Deus. Deus no céu e eu aqui na terra. É um relacionamento ok, tranquilo, de paz. Mas a proposta de Deus é outra aqui. A proposta de Deus vai além disso. Não é só paz. Né? Dois povos podem ter paz um com o outro, mas viver cada um em seu cantinho. Né? É um relacionamento mais íntimo. Esse relacionamento, vamos ler esse texto aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, Paizinho. Tá? Esse relacionamento é o relacionamento que Deus quer ter com a gente. Então, mais uma vez, aquilo que eu já comentei uma vez com vocês, um Deus tremendo, poderoso, capaz de nos condenar nesse momento que a gente foi justificado. Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. E é importante a gente estar buscando esse relacionamento, porque é muito bom para a gente. Tá? Esse relacionamento não é mais um relacionamento de medo. A gente era escravo do pecado e tinha que ter medo das coisas que iam acontecer, das consequências disso. Esse relacionamento novo que a gente tem com Deus agora é um relacionamento de paz, amor, é um relacionamento que está resolvido. E por isso a gente pode seguir como filhos de Deus.